Olá, que bom estar aqui junto de você novamente para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. Hoje quero te trazer algumas reflexões a respeito de abuso. Será que você sabe o que é abuso? Bom, te convido para que você fique aqui um pouquinho comigo, porque talvez eu vá te contar algumas novidades a respeito do abuso e que você ainda não havia olhado daquela forma. Bom, para a gente começar a falar sobre o abuso, eu preciso te contar duas coisas. Uma é que, de uma maneira ou de outra, todos nós somos abusadores. Mas Inês, eu sou tão boazinha, eu sou tão bonzinho, eu sou tão certo na vida. Eu sou abusador? Sim. De uma maneira ou de outra, todos nós abusamos. E aí, naquilo que se refere principalmente ao abuso emocional, sim, todos nós, mesmo que eventualmente a gente abusa do outro, sim. Como assim, Inês? Quando eu estiver no meu transe, no transe das minhas dores e dos meus adoecimentos que estão lá no meu inconsciente, então eu estou num transe. E talvez eu abuse do outro sem perceber que eu estou fazendo isso. Talvez eu abuse do outro exatamente porque eu estou no meu transe e eu acho que eu tenho que fazer muito por esse outro que se relaciona comigo. Enfim, pode ser uma série de comportamentos aí que talvez você não esteja percebendo, mas que o outro na relação com você está sentindo como abuso, principalmente emocional, e aí ele não fica bem na relação com você. Em relação a isso, eu só quero te dizer assim, presta um pouquinho mais atenção nas suas relações. Se você perceber que alguém numa interação com você parece que não ficou tão bem, então talvez valha a pena você chegar nessa pessoa e, o máximo que você conseguir usando o seu adulto, e pergunte para ela: fulana, aquele dia, aquela hora que eu fiz tal coisa, ou falei tal palavra, eu tive uma sensação de que você não ficou confortável. Como que foi para você? Bom, então, aí é necessário um processo de investigação, tá? Porque se o outro na relação com você não te conta quando você abusa dele, talvez tenha algo aí que você precisa cuidar. Talvez o dar a permissão para que as pessoas falem com você. Ou enfim, a novidade que eu quero te contar a respeito disso é que sim, por mais que eu me considere uma pessoa boazinha, por mais que eu cuide e tente ser a mais saudável possível nas minhas relações, muitas vezes eu abuso do outro sim, ok? Tem problema nisso? Não, não tem problema nisso, tá? É só lidar com isso da maneira mais adulta possível. E, já falando aqui para vocês do abuso e o adulto é o santo remédio para as situações de abuso. Seja aquelas em que eu abuso ou aquelas em que eu sou abusada. Mas já eu falo um pouquinho mais sobre isso, sobre o quanto o adulto é o santo remédio. Preciso falar aqui da outra novidade que eu tinha para contar a respeito de abuso para você. Bom, na relação abusador e abusado, o abusador, ele nunca tem consciência do que ele está fazendo, a não ser que ele tenha uma psicopatologia grave, como, por exemplo, uma psicopatia ou um transtorno antissocial, tá?
A não ser que seja esses transtornos mais graves, que a pessoa tem consciência, mas ela não sente culpa e ela continua abusando do outro. Fora esse caso, os abusadores, eles não têm consciência de que eles estão abusando. E aí, então, quem que vai detectar a relação de abusador com abusado? Eu, quando eu estou aqui nesse lugar de abusada, porque eu vou sentir a dor do abuso. E aí vai doer em mim. E aí eu vou, então, perceber aqui uma dinâmica adoecida. Tendo dinâmica adoecida na relação com qualquer pessoa, então, qual é o santo remédio? Adulto na veia, tá? E aí aqui agora, nesse momento, eu quero conversar então um pouquinho com o seu adulto, ou seja, com a sua parte racional. Olha só, se você vive uma relação de abuso com um abusador, eu preciso te contar uma coisa. Talvez seria aqui uma terceira novidade que eu tenho que te contar a respeito de abuso. A responsabilidade de pôr limite no abuso é sua. É você usar o seu adulto para buscar a melhor maneira de pôr limite no abuso que essa pessoa aqui está fazendo com você. Bom, como assim pôr limites? O colocar limites, quando eu coloco ele de uma forma adulta, o meu adulto, a cada situação de abuso que eu vivencio, o meu adulto ele vai buscar qual é a melhor maneira de pôr o limite. Por vezes, o pôr o limite é eu sair de perto. Contato zero com o abusador. Quando eu falo contato zero, por vezes, contato zero mesmo, tá? Tanto fisicamente não ter contato com essa pessoa, bloquear nas redes sociais, bloquear lá no WhatsApp, configurar as suas redes sociais de um modo que o abusador não tem acesso, tá? Então, por vezes, uma maneira de pôr limite no abuso é sair fora, contato zero. Outra maneira de pôr limite no abuso, se a relação com o abusador permitir, é eu investir em comunicação. Sabe, porque talvez esse abusador aqui, ele não é um abusador patológico. Talvez esse abusador aqui, ele é uma pessoa do bem, uma pessoa até mais ou menos saudável, como eu. E ele está naquele momento dele de equívoco, que eu falei bem no iniciozinho, de ser abusador na vida. Então, se eu aqui investir em comunicação e contar para essa pessoa, fulano, nossa, outro dia você fez uma coisa comigo e eu não fiquei bem, eu não gostei. E eu gostaria de te pedir que você não fizesse mais. Aí eu estou até colaborando com essa pessoa se ela for, como eu disse lá no início, uma pessoa do bem, uma pessoa que se esforça para ter boas relações com o outro, uma pessoa que se esforça para trabalhar o adulto, para ele cuidar da vida dela. E aí, naquele momento em que ela me abusou, ela só estava equivocada, ela só estava lá num transe do adoecimento dela. Então, quando eu me comunico com ela, ela me ouve. E ela até aproveita aquele momento de comunicação da minha parte para autoconhecimento. E aí ela vai ser até grata a mim por eu ter falado isso com ela. Eu me recordo uma vez em que eu abusei de uma paciente. Tô falando para vocês. Todo mundo é abusador em um momento da vida ou em outro. Bom, eu sei que eu abusei dela porque ela me falou. Porque se ela não tivesse me falado, eu não teria percebido. Eu estava no meu transe. Foi um dia em que eu me recordo que eu estava muito cansada. Eu estava ali com um acúmulo de cansaço em um determinado período da minha vida.
E ela era a minha primeira paciente. Foi numa época em que eu atendia às 7 horas da manhã. Hoje eu não atendo mais. Então, eu fui atendê-la e eu estava consciente do quanto que eu estava cansada. Mas, compromisso é compromisso e eu fui lá honrar o meu compromisso, atendê-la. Era uma sessão online, um bom tempo atrás, e ela mora em outra cidade, então eu a atendia online. E atendi ela. Só que aquele momento ela me ajudou muito no meu autoconhecimento. Eu já estava desconfiando disso a respeito de mim mesma, mas eu ainda não tinha consciência. Hoje eu sei, autoconhecimento. Quando eu estou muito cansada, eu acho que eu estou lesando o outro. Então, a minha criança faz um movimento de tentar compensar para não ficar no lugar de lesar o outro e oferecer um trabalho de menor qualidade. A minha criança, ela entra no modo seja esforçado, seja esforçado, seja esforçado, seja esforçado. E eu fiz isso com ela. Foi uma sessão em que eu me recordo exatamente, eu falei muito. Eu quis dar muito conteúdo, muito. E ao final da sessão, ela me disse assim, Inês, eu preciso te contar uma coisa que eu não estou bem, eu estou desconfortável com isso. Eu tinha 2 questões para trabalhar hoje na sessão e você me deu espaço para eu falar só uma. E eu precisava muito ter falado da segunda questão. Aí eu levei um susto, porque afinal de contas eu sou tão boazinha, eu faço tudo tão certinho. Num segundo momento eu precisei usar o meu adulto e sim, eu te abusei, me desculpe. E eu te agradeço, porque agradeci mesmo. Eu não me recordo se lá naquele dia eu tive tempo de agradecer, porque foi ao final da sessão, mas no meu coração eu agradeci muito a essa paciente, porque com aquilo que ela se comunicou comigo, eu pude tomar consciência de algo que é meu. Então, quando eu estou cansada hoje, ou eu desmarco a minha agenda do dia, dependendo do nível de cansaço, ou eu fico usando o meu adulto muito consciente para minha criança não entrar naquele movimento de seja esforçado, porque aí eu entro num transe e mesmo querendo dar muito para o outro, um conteúdo, uma palavra, um direcionamento para a pessoa ficar melhor, eu abuso da pessoa, tá? Então, o meu adulto, ele desenvolveu alguns mecanismos para cuidar disso e para eu ficar bem na minha relação com o outro, mesmo quando eu estou cansada e não abusar do outro. Bom, só terminando de contar a história com essa paciente, como com um paciente, a relação é de igualdade, lá na lei do equilíbrio, né? É dar e receber. Então, eu sei muito sobre psicologia e constelação. Então, eu estou maior do que o meu cliente em relação a conhecimento. Mas, quando o meu cliente vem e me paga, então, a gente está ali numa relação de igualdade. E esse é o equilíbrio saudável para que a terapia de alguém dê certo. Bom, na relação de equilíbrio, dar e receber, então sempre, mesmo no erro, a responsabilidade é de ambas as partes. Então, na hora que ela me falou isso, a minha criança levou um susto, mas logo em seguida eu consegui pôr o meu adulto, assumir diante dela a minha responsabilidade. Sim, eu abusei dela, pedi desculpas, mas eu assumi a responsabilidade só pela minha parte. Os 50% ali daquele equívoco que aconteceu naquela sessão eram meus, sim. Porém, os outros 50% era lá da pessoa. Por quê? Poxa vida, ela poderia ter sido mais adulta ao longo da sessão. Eu não sabia que ela tinha 2 questões para serem resolvidas e cuidadas ali naquela sessão. Então, mesmo comigo lá no meu transe, falando igual uma doida, se ela estivesse no adulto dela, ela teria me interrompido. Ela teria olhado no relógio, opa, se eu não falar da minha segunda questão agora, não vai dar tempo.
E aí mesmo comigo, eu, Inês, no meu transe, ela poderia ter me tirado desse transe. Ela poderia ter feito assim, Inês, 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 para um pouco. Obrigada, mas eu tenho uma outra questão que eu quero cuidar. Ó, estou exagerando aqui, mas poderia ter feito desse jeito também, se precisasse. Era só me chamar Inês, Inês, por favor. Ó, eu ia parar a minha fala, tá? Então, em relações de abuso, até aproveitando essa história que eu contei, em relações de abuso, abusador, abusado, a responsabilidade de pôr o limite no abuso é de quem está sendo abusado, tá? Ai, Inês, ó, a criança de quem é muito abusado, mas a pessoa tinha que me respeitar. Sim, tinha, tá? Se fosse possível, seria muito legal se todos se respeitassem. Porém, precisamos ter o nosso adulto muito acionado para a gente compreender que todo ser humano tem um certo nível de adoecimento. E boa parte dos seres humanos tem muito adoecimento. Então, se eu, Inês, for ficar aqui sentadinha na minha cadeira esperando todos conseguirem ficar saudáveis para me respeitar, sinceramente, ou eu fico trancada dentro de casa pro resto da vida, que aí é um abuso que eu mesma faço comigo, ou eu vou continuar me machucando muito na relação com o outro. Então perceba bem que sim, a responsabilidade de pôr limite no abuso do outro é minha, se eu estou sendo abusada. E com isso eu ganho até poder, porque sou eu que coloco limites em qualquer relação abusiva que o outro vive comigo e que eu vivo com o outro. Bom, eu estava falando de como pôr o limite, tem mais uma maneira de colocar limites, tá? Então, só fazendo aqui uma recapitulação, pôr limites por vezes é sair de perto, eventualmente sendo esse sair de perto até contato zero. Outra maneira de pôr limites é eu investir em comunicação e conversar com a pessoa e contar para ela do abuso e como que eu quero que ela faça a partir dali. E uma outra maneira de lidar com o abuso é emocionalmente ou psiquicamente, eu preciso bloquear o abuso dessa pessoa aqui na minha mente, para que o abuso dela não entre em mim e faça da minha mente e do meu corpo um inferno. Então perceba que quando isso acontece aí na sua mente, a responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é sua, porque você é que deixou que aquilo que era do outro entrasse aqui na sua mente e fizesse uma bagunça aí na sua mente e te levasse para o sofrimento. Então, esse poder é seu. Bloqueie mentalmente essa pessoa. Ai, Inês, como que eu faço isso? Bom, vou dar um exemplo aqui, tá? Tem o famoso ligar o botão do foda-se. É uma maneira de, aqui na mente, eu não deixar o abuso do outro entrar e pôr limite no abuso do outro. Bom, essa terceira forma de pôr o limite, eu diria que todos que vivenciam um abuso têm que fazer ela, tá? Por quê? Não adianta só sair de perto. Se eu levo a pessoa, o abusador aqui comigo, e aí aqui na minha mente eu fico pensando nela, fico sofrendo, ou se eu ainda não resolvi aquele trauma, e aí eu saio de perto dessa, mas lá nas outras situações da minha vida que eu vou viver, eu continuo atraindo abusadores, porque eu ainda não sei pôr o limite, principalmente o psicológico. Então, quem opta por um limite físico, precisa trabalhar o limite psicológico também. Quem opta pelo limite através da comunicação, geralmente quem faz isso já conseguiu pôr o limite no abuso da pessoa aqui na mente. Legal.
Maravilha. Por isso que eu consigo me comunicar de uma maneira talvez bem assertiva com o abusador. Mas, de qualquer forma, mesmo quem se comunica, é necessário prestar atenção se aqui na mente você está conseguindo pôr o limite no abuso do outro, tá? Então, não vale fugir do abusador, mas levar ele aqui na mente, tá? Porque aí sou eu que estou fazendo um abuso comigo mesma. Sou eu que estou praticando autoabuso. Quantas vezes fazemos isso, não é? Quantas vezes já terminou a interação com o abusador, eu venho embora, mas eu trago ele aqui na minha mente. E continuo criando aqui uma novela mexicana, bem dramática, com aquela pessoa e tudo aquilo reverbera aqui em mim e eu sofro, eu perco energias, eu adoeço, enfim. O abusado fica muito ali no lugar de prejuízo. Quero falar algo também aqui, caso você tenha se identificado muito como abusador. Olha, o abusador, normalmente, ele faz isso em função de uma grande dor que ele traz lá dentro dele, tá? Então, se por um acaso você se identificou aqui ao longo da minha fala, muito aqui nesse lugar do abusador, busque ajuda. Aliás, o abusado também, tá? Busque ajuda. Porque o abusado, ele tem uma característica em si de, por alguma razão, precisar do abuso. Então, o abusado, a pessoa que é abusada, tanto ela permite que o outro abuse dela, quanto ela própria se autoabusa imensamente. Então, se você se percebeu aqui nesse lugar de abusado, busque ajuda, faça terapia para cuidar disso daí. Para que você precisa disso? E você se coloca nesse lugar tantas vezes na sua vida. Se você se identificou aqui no lugar de abusador, também busque ajuda. E a perguntinha para você é a mesma. Para que você precisa disso? E busque ajuda para você conseguir, a partir de então, de um autocuidado, sofrer menos e ter relações mais saudáveis. Bom, para terminar aqui algo que eu gostaria de colocar sobre abuso, gostaria de contar para vocês que existem diversos tipos de abusos, né? Então, tem o abuso sexual, tem o abuso físico, né? Quando o abusador pratica violência física. E tem o abuso emocional. O abuso emocional, muitas vezes, ele é mais difícil de ser identificado por ambas as partes. Mas o abuso emocional, ele é um adoecimento tanto quanto os outros abusos que acontecem, tá? Bom, de uma maneira ou de outra, se cuide. Você merece estar bem. Se você se percebeu muito aqui no lugar de abusador, se cuide. Você merece relações saudáveis e você merece principalmente não ter tantas feridas, tantas dores que te doem tanto. Se você se identificou mais aqui no lugar de abusado, você merece outro lugar. Um lugar de relações saudáveis e de relações principalmente de respeito. Você merece, tá? Bom, nisso tudo, seja aqui ou aqui, eu quero te contar que você tem uma criança ferida, uma criança machucada. E aí, o que essa criança precisa? Primeiro, de um adulto que olhe para ela e veja as dores dela. Aprenda a cuidar da sua criança. Aprenda a colocar forças no seu adulto para ele prevalecer aqui no seu funcionamento mental e tanto cuidar da sua criança para ela ficar melhor, quanto cuidar da sua vida para que na vida você consiga ser mais saudável, feliz e próspero. Tá bom? Bom, fora que o abuso, por vezes, ele pode ser sistêmico.
Se a gente for olhar, certa vez eu cheguei na minha mãe e fui contar algo que eu percebia na minha vida. E aí eu falei assim para ela, pois é, mãe, e a senhora e o pai também viviam isso, né? E aí ela virou e falou assim, meu pai também, ou seja, meu avô, e o meu avô também, ou seja, o meu bisavô. Aí, a partir dessa fala da minha mãe, eu cheguei à seguinte conclusão: no meu sistema tem uma herança de adoecimento que é passado de geração para geração, em que o abuso é permitido. Eu aceito o abuso. Por alguma razão, no meu sistema materno, grande parte das pessoas concordam com o abuso. Deixa o abuso entrar na vida delas. E aí, nessas situações, é muito interessante fazer uma constelação para olhar de onde que vem isso. E como é que eu faço para conseguir a ordem? A hora que eu consigo enxergar aquela história lá de trás do meu sistema e que talvez seja a origem de tanto abuso sistêmico. Bom, acho que tudo que eu queria contar para você nesse momento sobre abuso é isso. Reflita um pouco na sua vida como estão as suas relações. Estão saudáveis? Olha só, se você gostou desse vídeo, por favor, curta. Esse vídeo ele é para a área de membros, então você não vai poder compartilhar. Mas que bom que você está aqui na área de membros e que você está tendo acesso a essa reflexão. E aí você pode cuidar dos seus abusos, das suas relações abusivas e ficar melhor, tá bom? Curte o vídeo, tá? Eu te agradeço. Um grande beijo no coração e fique bem.